Olá, sejam bem-vindos de volta para mais um vídeo de análise e previsão do tempo aqui no canal da Ampere Consultoria. Me chamo Heloísa Pereira e hoje vou falar um pouquinho dos destaques do mês de fevereiro, que terminou com mais frustração no que diz respeito à chuva do que superação com relação ao que os modelos previam, e quais as expectativas para esse início do mês de março. Bom, a gente consegue ver aqui na tela anomalias de precipitação que foram previstas no comecinho do mês de fevereiro, lá no dia 1º, e qual a realidade observada para essas anomalias. Aqui a gente pode destacar que principalmente os modelos GEFS e também o EC46, que são modelos respectivamente americano e europeu, tiveram um desempenho baixíssimo para sinalizar que as chuvas na realidade poderiam ficar abaixo da média normal climatológica em grande parte do país. Nesse quesito, como vocês podem perceber, nossos modelos da casa, modelos que a gente faz combinação, também distribuição de pesos para essas chuvas dos modelos, tiveram um desempenho um pouco mais satisfatório. Isso porque eles já sinalizavam que não poderíamos, não deveríamos ter uma quantidade de chuva que superasse a média em boa parte do Brasil. É claro, nenhum modelo foi perfeito. Por exemplo, na região da Bacia do Rio Grande, a maioria dos modelos, mesmo proveniente de combinação, previam que a anomalia seria próxima ou até acima da normalidade. Mas, na realidade, o sul de Minas registrou chuvas abaixo da normal climatológica ao longo desse fevereiro de 2024. Bom, uma das grandes motivações para esse cenário frustrado do mês de fevereiro são várias, mas a gente aqui queria destacar principalmente o campo de velocidade potencial, ou seja, dos movimentos ascendentes em verde no mapa ou descendentes em marrom que foram verificados. Então, na maior parte do tempo, na média do mês, a gente vê uma das principais áreas que deveria ser a responsável por advectar a umidade, puxar a umidade da faixa tropical e trazer, espalhar aqui pelas áreas centrais, ser uma área que ficou embaixo de uma subsidência na camada média atmosférica. Então, o que aconteceu, Faltou suporte de umidade, faltou aporte aí para essas áreas centrais do país conseguirem, fazer todos os processos de feedback e a dinâmica da atmosfera funcionar para essa época. E o que a gente pode esperar para esse comecinho do mês de março? Bom, do ponto de vista de ondas equatoriais, essa subsidência na camada média atmosférica vai continuar. Portanto, os próximos 10 dias ainda devem ser marcados por mais potencial, para frustração de chuva no Brasil, para redução das chuvas, principalmente nas áreas centrais, do que para aumento das instabilidades. Não vamos dizer que não vamos ter águas de março fechando o verão, A gente consegue ver, por exemplo, no mapa de água precipitável aqui na tela, que tem umidade, tem sim valores mais elevados do que 40, 50 de água precipitável para alguns pontos das áreas centrais do Brasil, mas essa umidade, mais expressiva, mais significativa, deve ficar muito mais concentrada na faixa norte do Brasil, que é o comum para essa época do ano. E as áreas centrais, que poderiam receber uma chuva um pouco mais robusta, um pouco mais expressiva, esse ano, por uma série de fatores, não tem essa perspectiva, pelo menos para essa abertura do mês de março. A gente vê que os primeiros dias, de 2 a 6 do mês de março, devem ser marcados aí por chuvas mais expressivas na altura da Bacia Amazônica, do estado do Pará como um todo. Por outro lado, São Paulo e o sul de Minas ficam com chuvas mais irregulares, acumulados que facilmente aí não devem passar dos 20 milímetros durante esses 5 dias. E, junto com a diminuição da chuva, a gente tem o quê? O calorão aumentando nos próximos dias. O centro-oeste do Brasil, por exemplo, a capital Cuiabá, deve chegar a registrar temperaturas muito próximas de 40 graus. Se não chegar nisso o termômetro, a sensação térmica nessa área com certeza deve chegar a esse limiar. Bastante cuidado, bastante atenção com a saúde, inclusive num limiar de calor tão intenso para o interior do Brasil. Isso vale também para as áreas de Ribeirão Preto, Presidente Prudente, para todo o interior do país de uma forma geral. No período de 7 a 13 do mês de março, a gente ainda deve continuar sob a influência dessa camada média atmosférica, mais favorecendo movimentos descendentes do que
o contrário. Então, a perspectiva é de que a gente tem até a atuação de uma alta pressão, né? Ao longo dessa pêntada 1, a gente tem a atuação dessa alta, ela vai se quebrar, mas na pêntada de número 2, que a gente chama, né, o período de 7 a 11, ela surge com maior intensidade e até atinge ali um ápice de influência no Brasil por volta do dia 9/3. Aí fica difícil, né? Com essa configuração toda, a gente vê que a água precipitável, que dá uma aumentadinha no começo da pêntada, ela vai reduzindo, vai diminuindo aos poucos nas áreas centrais do Brasil e vai migrando lá para o extremo sul do país. Inclusive no sul, fortes temporais podem acontecer aí ao longo da pêntada de número 2. Principalmente a gente vê os modelos sinalizando essa condição para algumas áreas na fronteira com a Argentina. É possível também que enquanto essa alta estiver se intensificando, né, antes ali do dia 9, a chuva atinja com uma certa intensidade áreas de São Paulo, do sul de Minas, do Rio de Janeiro. Mas olha só, essa é a previsão durante a sexta-feira, dia 1º de março. Nos próximos dias, com essa subsidência na camada média atmosférica, é possível que os modelos tirem um pouco o pé dessa chuva, né, diminuam essa quantidade de precipitação e as instabilidades elas devem ocorrer, né, elas podem ocorrer mediante a esse cenário de forma mais irregular, mais isolada, ou seja, né, chove num ponto ali no sul de Minas 30, 40 milímetros, na região de Itajubá, Maria da Fé, e em outras áreas, região, por exemplo, de Poços de Caldas, Triângulo Mineiro, a gente vê que a chuva pode ter uma performance um pouco pior em alguns pontos. Resumindo, é uma chuva muito mal distribuída nos próximos dias para grande parte das áreas centrais do país. Esses são os destaques da previsão dos próximos dias. Espero que vocês tenham aproveitado esse vídeo. Se você gostou desse conteúdo, compartilha com seus amigos, deixa seu like aqui. E a gente gosta também das mensagens, né? Agradecemos a interação que vocês têm com a gente. Um grande abraço e até a próxima previsão.